Boa noite, José. Tudo bem? E daí, Anselmo, tamo junto aí. Beleza, José. Vamos dar continuidade nas gravações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre tratamento e recuperação, ou a diferença de tratamento e recuperação. Não sei se a pergunta ficou certa, mas creio que você tenha entendido. Ah, tranquilo. Para aqueles que nos escutam, né? Nós gravitamos aqui naturalmente, né, para a área de dependência química, né, o Anselmo? Não com o intuito de ganhar dinheiro. Eu nunca peguei R$ 1 de orelhudo nenhum, de comedor de feijão nenhum, porque não preciso, não é minha área, né? Então, nós estamos aqui já há alguns anos, né, sem nenhuma presunção, né, com o coração absolutamente aberto e com gratidão. Um ambiente onde muito se aprende, muito se aprende. Aquele que lida com dependência química, a sua e depois as dos outros, seja o ambiente de tratamento ou recuperação que for, cresce, né, através da persistência. Ambientes, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, onde tem um monte de pessoas doentinhas. Estão doentes ou não estão? Eu ainda estou com 37 anos, ainda estou doente, né? Então, esses locais, né, nós estamos aprendendo com a gente mesmo, com as nossas próprias dificuldades. Essa pergunta é muito interessante e ela é altamente didática, porque ela fecha o grande espectro, né? Desde que a pessoa entra em crise, você vem bebendo, eu venho bebendo, usando drogas e tal, em determinado momento começa a vir a dor, né? A dor. A pessoa fica enfraquecida, toda inflamada do ponto de vista do corpo, inflamada grosseiramente falando da parte psicológica, a parte espiritual, social, e vem a dor, o sofrimento. E aí vem um despertamento, que é aquilo que a gente chama de fundo de poço, né? A pessoa entra numa crise, essa crise que ela entra, muitas vezes, se ele for recalcitrante, porque não vem uma crise só, vem muitas crises, né, de dor. Vem as pequenas, a pessoa ainda não aceita, ou não reconhece, ou não sente ainda a crise, né? E a crise vai sendo incorporada à dor, a dor vai crescendo. Até que em determinado momento vem o choro e ranger de dente, uma modificação interna. E ele começa a perceber que ele tem que controlar aquilo, depois de algum sofrimento. Ele tem que controlar. Passou tempo, sofrimento, né? E ele entra em tratamento. No mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil, no geral, está no imaginário popular, né? Que o tratamento vai curar, porque é aquilo que é mais vendido, mas que aparece mais. No geral, a mãezinha liga e fala assim: seu Anselmo, arruma uma internação para o meu filho, como se a internação fosse o tratamento geral, e não é. Ele é pontual, ele é pontual. Então, tratamento, o que é? Tratamento é tudo aquilo que foi criado para atender uma crise momentânea do dependente químico, da família. São recursos, técnicas, ambientes de tratamento, pessoas, médico, psicólogo, terapeuta, ambientes de tratamento, só para a gente listar aqui, comunidades terapêuticas, CAPES. clínicas, CAPs e outros, ambulatórios, empresas que têm trabalhos, né? Então, esse é o tratamento. Agora, o tratamento não se limita, por exemplo, clínicas, né? Clínicas e comunidades. Aqui no Brasil nós temos mais ou menos, grosso modo, estimativamente falando, umas 6.000 clínicas. 6.000. Pois bem, qual é o procedimento? No geral, se interna, né? Sem uma noção geral do que vai acontecer depois. Aquilo ali não é uma cura. Chega lá dentro, a pessoa não tem álcool lá, não tem droga. O ser humano é como uma fita magnética, né? Ele vive de gatilhos. Então, ali dentro, ele não vai usar, não vai beber.
vai aprender momentaneamente, vai ficar na superfície da memória, né? Aqueles dias que ele está ali dentro, em ambiente protegido, né? Mas quando ele sai de lá, ele vai para a rua, o que vai acontecer? Ele já não tem mais aquelas informações e aquela rotina da clínica, que vai para o cérebro recente, que vai para a memória recente, né? Então ele dorme, já não tem mais as informações recentes. As informações recentes são do local onde ele vive, a casa dele, os botecos, a biqueira, isso a gente chama de gatilho. E ele vai acumulando aquelas memórias, e as memórias da clínica vai afundando para o subconsciente. E aí, novamente, ele se traveste como um camaleão do personagem que ele tinha antes de ir para a clínica. E aí, provavelmente, por exemplo, na questão álcool, 90%, sem medo de errar, os dados validados cientificamente, 90% recai nos primeiros 6 meses. 70% recai nos primeiros 3 meses. Nós não temos heroína aqui, ainda está chegando, né, os tramal da vida, mas 90% também recai. Maconha, em 6 meses, 71% recai. Eu não tenho os números aqui, mas está tudo na minha cabeça. Então, ó, vai recaindo, né? Quando eles recaem, aí tem outros números. Quais são os outros números? Os números que, em um ano, quantos que voltaram por uma clínica? 54% voltou. E aí você vai, em 5 anos, quantos voltaram, você acha que voltaram? Mais de 80% voltou para uma clínica, teve mais de 1, 2, 3 internações. O que mostra o quê? Que quando sai de uma clínica ou de um tratamento qualquer, a pessoa, por um erro pedagógico, um erro terapêutico, né? Ele vira paciente de ninguém de uma doença crônica, não é somente para parar de usar, e sim modificar a sua cabeça. Ele tem que modificar a sua rotina, criar uma nova rotina, o Anselmo. Então, aí, nós paramos com o tratamento. Ó. O tratamento parou aqui quando você deixa de seguir, de fazer um pós-tratamento, seguindo ele e falando o que ele deve fazer. No geral, de moto próprio, ele não consegue. O que ele teria que fazer? Ele teria que ir para os grupos de mútua ajuda, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, que é uma internação solta. Ele tem uma internação solta, para ele ter sempre na memória recente informações cotidianas. Para você se recuperar, você tem que ser virtuoso no presente, no hoje e no aqui e agora, é só por hoje. Por isso que é só por hoje, né? Então ele vai lá para os grupos anônimos e tal, começa a frequentar e vai criar hábitos baseados naquele tipo de terapeuta. Terapeuta é uma pessoa, está lá no tratamento e, no geral, por um erro, não erro do paciente, do dependente. Porque se uma clínica manda ele para o grupo, ele tem cabeça para ir? Não tem. Tem nada. Não tem, ele não imagina, ele não sabe o que é um transtorno crônico. Ele pensa que sabe, ele ouviu falar a palavra crônico, ele não sabe o que é. Ele não sabe como a doença se reinstala. O corpo dele já se livrou da dependência. Mas a memória dele, a memória eufórica, que é o prazer imediato, está vivo, pulsante, louco para vir à tona. Então, por isso que ele volta. Aonde é que está? Está lá no hipocampo? Não, está no sistema dopaminérgico, principalmente onde libera dopamina, que é um prazer químico imediato, que alivia sintomas de mal-estar da gente estar vivo, né? Quando você tem dor, qualquer tipo de mal-estar, que é dor, né? Fome, sede, vontade de fazer sexo, vontade de usar droga, aí você começa a ficar ansioso. A ansiosidade dói. É um mal-estar onde apaga a sua memória,
a sua tomada de decisão. Quem fica funcionando é a parte de baixo do cérebro, o sistema límbico. E ele é imperativo, ele é determinante, ele não manda recado. Ele oferece o objeto de prazer, o pratão de comida, você tem que buscar ele. Aciona mecanismo de busca da substância. Então, não é brincadeira isso, né? Agora, para ele não ter isso, ele precisa estar com a memória recente dele, memória, o hipocampo que eu falo, né? Mas tem que ser recente, para estar fresquinho, porque quando você vai dormir, aquelas memórias já afundam um pouco, você acorda com a parte cortical mais livre, para você encher de novo e ter mais de 80 mil pensamentos por dia, entendeu? E os pensamentos são automáticos, não é brincadeira a nossa construção psicológica e o nosso automatismo. É um automatismo, né? Não tem nada de mal ou bom. Você vem usando droga trocentos anos, de uma hora para outra vai ter milagre? Não, né? Então ele tem que ir, ele deve ir, aquilo que mais funciona hoje, né? Se você olha a revisão Cochrane, para os grupos de mútua ajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e outros, é o que mais funciona, comparativamente, sem nenhum menosprezo à terapia comportamental cognitiva, mas esse é um fato, né? Um fato. O que mais funciona são os grupos de mútua ajuda, porque ali você tem as coisas principais que um ser humano precisa. Coesão grupal, sentimento de pertencimento, catarse. É só olhar os fatores terapêuticos de Irving Yalom. Você busca lá que você vai ver como é que funciona um grupo. Grupo não é milagre, aqui é um milagre, não. Você sente-se enrodilhado. Você ali vai replicar as tribos, uma tribo de macaco, como um grupo de WhatsApp, temos os primeiros lugares, segundo, com um propósito único. Um propósito único de não voltar a usar drogas, né? Então, quando ele segue essa vida, ele para de usar e naturalmente, você parou de usar, tudo começa a melhorar. Tudo começa a melhorar. Primeiro, a questão fisiológica vai se acertando, depois de 9 meses você cria um hábito de ir para o grupo, gradativamente os circuitos neuronais começam a fazer novos circuitos bons, né, hábitos bons, você cria aqueles hábitos e vai se subordinando aos hábitos mais virtuosos. Com a experiência que você tem de sofrimento, então você se torna um ser um pouco melhor do que você era antes de começar a beber. Então, você fica uma oitava acima. Então, tratamento é uma coisa mais exterior e recuperação, nós poderíamos dizer, é a parte da pessoa, está dentro da pessoa. Você ir para um tratamento, nós poderíamos chamar, ele teve aderência ao tratamento. Agora, a recuperação é mais adesão ao tratamento, é uma coisa de dentro. Não, eu quero ir. Ele tem que ter vontade de se recuperar. Quando ele sabe, pelos outros, que a recuperação existe. É possível, né? E ele vê isso, porque macaco vê, macaco faz. Um dos fatores terapêuticos de Irving Allen é esse, a imitação. A imitação. Você imita o outro, né? Então, é muito interessante isso. Eu acho que já deu a hora, né? Mas não falei nada sobre tratamento e recuperação. Nós poderíamos falar sobre tratamento e recuperação e a nova onda da recuperação, que é uma conquista humana, né? Porque antes se via recuperação como coisa de grupos, né? Hoje não, é uma coisa mais acadêmica, um construto social importante. Está anotado, nova onda da recuperação. Sem nem o que falar, a não ser agradecer. Falou, irmão, tamo junto aí. Até uma próxima. Valeu.